Então, entendendo a pessoa que Deus usa, tá? Deus usa todo mundo? Aí alguém disse assim, mas pastor, Deus usou até uma jumenta, né? Para falar com o Balaão, não foi isso? Usou a jumenta, usa. Mas ele usa aquilo que ele quer. Certo? E nós vamos ver claramente aqui, entender de que nós vamos ter que ter olhos corretos para que Deus assim possa fazer uso das nossas vidas para alertar pessoas, ajudar pessoas, salvar pessoas, ensinar pessoas, mostrar o caminho para pessoas. Então, tudo isso é papel do cristão, papel da igreja do Senhor Jesus, que é uma igreja ambulante, né? A igreja não fica aqui parada, a igreja ela fica andando, ela vai para casa agora, ao terminar o culto aqui, ela vai para casa. No caminho você vai encontrar com várias pessoas. Uns vão dizer, boa noite, vem de onde? Da igreja, né? Então você vai encontrar com... Então essa igreja que vai estar de volta para casa, ela é que vai estar falando, conversando com as pessoas, anunciando Jesus, evangelizando, salvando vidas, se interessando pelo outro, tá bom? Então essa igreja aí, é esse povo que Deus quer, de fato, usar, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu passei 2 vezes, deixa eu ver, foi não. Pronto, está aqui. Efésios capítulo 1, versículo 18 ao versículo 19. Eu vou ler para os irmãos, a gente vai tentar entender algumas coisinhas que Paulo vai colocar aqui para os irmãos, para nós termos nossos olhos abertos, tá bom? Então, quer dizer assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam que, iluminados. Os olhos do coração sejam iluminados, tá? O coração é a fonte de tudo, tá? É a fonte de pensamentos, de ideias, de construções, de imaginação, tá? E aí Paulo pede que o nosso coração também seja o quê? Iluminado. A fim de quê? A fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual ele os chamou. Há uma esperança? Há um chamado? Esse chamado aqui, que Deus nos faz, é para conhecer o quê? A esperança. Então Deus nos chamou para uma esperança. Eu tenho que saber que esperança é essa e o que é que essa esperança está propondo para a minha vida. Se você não conhecer a esperança, nem o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, ele diz assim, a esperança não confunde. Ela não confunde. Tá? E também não é a última que morre. Está vendo aí? Então eu tenho que conhecer a esperança, porque eu fui chamado por Deus, tá? Para conhecer isso aqui, tá? Então eu preciso conhecer a esperança. Então, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Então, olha o que eu vou conhecer aqui, Versículo 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme o quê, Conforme a atuação da sua poderosa força. Não é pela nossa força. Lembra que nós cantamos isso? E o salmista também fala sobre isso também aqui. Então é pela força do Senhor. É a poderosa força de Deus, tá? Então essa força de Deus, esse agir de Deus vai despertar o meu chamado para entender a esperança, certo? E que essa esperança que Deus quer, ela vai me trazer riquezas, glórias, heranças, tá? Que é incomparável, certo? Que Deus tem para cada um de nós. Então eu tenho que entender isto, tá? Que Paulo está mostrando para nós aqui. Então vamos entender aqui o que Paulo está querendo dizer aqui. No primeiro versículo, primeira coisa, Paulo, o que Paulo fazia? Ele orava. Pronto, primeira coisa que Paulo tinha essa preocupação. Ele sempre demonstrava aos irmãos, eu estou orando para que você abra os seus olhos do coração.
para que você veja o chamado de Deus para uma herança, certo? Mas há uma esperança grandiosa naquele que te salvou, que é Jesus. Então Paulo começa, portanto, através da oração. Opa, passou aí. Então vamos lá. Para o que Paulo orava, irmãos? O que Paulo orava? Para que era? Para que os olhos do coração, olha, ó, sejam iluminados. E qual era a finalidade dos olhos iluminados? A fim de que vocês conheçam o quê? A esperança para a qual ele vos chamou. Para que conheçam também o quê? As riquezas da gloriosa herança dos santos. E também o quê? A incomparável grandeza do poder, para conosco. Então, essas três coisas aqui que Paulo está orando aos irmãos, pedindo para que eles entendessem isso aqui, que os seus olhos fossem iluminados, para ver isso aqui, como isso aqui é precioso para nós como igreja. Nós não temos uma dimensão do que é isso aqui, meus amados irmãos, que Deus tem para nós, e nós precisamos compreender isso. Você não sabe o que é uma herança. O que é a herança que Deus tem para nós? Que esperança o Senhor tem para nós? Lembra? Nós estamos num mundo que nós sofremos. Nós passamos por problemas seríssimos. Crises emocionais, crises espirituais, crise financeira, né? Passamos por várias coisas, situações. E o Senhor tem uma esperança para nós. E que essa esperança, ela nos acompanha dia após dia. E Paulo diz que a nossa esperança é Cristo. Então eu preciso conhecer o Cristo, que vai me dar uma herança, certo? E que essa herança ela é incomparável, tá? Eu não entendo, eu não compreendo isso, a dimensão disso. Nós vamos ver claramente quando o apóstolo Paulo fala isso em segunda carta aos Coríntios, quando ele disse: eu conheci um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas inexplicáveis. Ou seja, Paulo disse que foi ao terceiro céu e que Deus apresentou a ele coisas que não dá para ensinar, não dá para falar. E Paulo agora está dizendo para os irmãos: vocês não têm a dimensão do que é a gloriosa herança que dos santos, o que Deus já preparou para cada um de nós. E os meus olhos têm que estar abertos para que eu não perda esse caminho da esperança que Deus preparou para mim. Então, se nós crentes ficarmos adormecidos, incomodados em nossa casa, sem fazer algo para que esta herança que Deus nos deu aqui, e essa esperança também seja bem de outros, nós estamos sujeitos a fechar nossos olhos e não enxergar mais o caminho da verdade. E olha, nesse tempo que vivemos hoje, meus irmãos, onde há muitas mentiras faladas pelo Facebook, pelos os canais de propaganda, pela televisão convencional, muitas coisas estão enganando muita gente, e nós estamos sendo levados. Por isso que Paulo está se preocupando conosco, dizendo assim: eu oro para que os seus olhos sejam abertos, e veja a grandeza de Deus. Deus tem algo maravilhoso, estupendo para cada um de nós, e eu tenho que focar nisto, focar no que Deus preparou para mim, e não pensarmos em outras coisas, tá? Então, ó, aqui, em quarto lugar aqui, como é que tudo isto vai acontecer? Conforme a atuação da sua poderosa força. Onde é que Deus vai atuar? Naqueles que estão com os olhos abertos. Deus vai atuar com aqueles que estão preparados para a atuação de Deus no mundo em que nós vivemos. Ou seja, Deus vai atuar naqueles que estão prontos. Lembra o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um exemplo disso, meus amados irmãos. Ele abriu os olhos dele, ele viu que o que ele fazia anteriormente era errado. E quando ele teve encontro com Jesus, os olhos foram abertos, e ele passou a enxergar o que Deus havia prometido a ele por meio da esperança que é Jesus. Jesus, por isso que temos até uma campanha nossa aí, desde 1950 para cá, que a nossa comissão veio fazer, agora foi repetido no ano passado, para que ano passado foi retrasado,
que é Cristo a única esperança. Tem até um folhetozinho bonitinho com um barquinho, né? Cristo a única esperança, tá? Então Jesus Cristo é a esperança para o mundo de ontem, de hoje e de amanhã. Ou seja, eu tenho que olhar para o meu chamado, eu fui chamado, certo? Os meus olhos têm que estar iluminados para isto aqui, porque dentro desse chamado existe algo glorioso que Deus preparou para todos os santos e eu não posso perder. Por isso que o livro de Hebreus, capítulo 4, vai dizer o que lá? Ele diz que é impossível que uma vez abrindo nossos olhos ou ter experimentado a graça de Deus, queiramos voltar aos rudimentos antigos. Ou seja, é impossível que aquele que experimentou a graça de Deus queira voltar para o mundo. Só volta para o mundo aquele que não experimentou a graça do Senhor, que de lá nunca saiu. Estava na igreja, mas seus olhos estavam o quê? Fechados para aquilo que Deus havia preparado para ele. Ele não conseguia enxergar o que Deus havia preparado, por isso que ele ficou desanimado e saiu da igreja. Por quê? Porque não tinha deixado o mundo ainda. E Hebreu está certo. Por isso que Paulo diz que nós temos que andar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então os olhos espirituais, os olhos do coração, ele olha para Deus, para Cristo. Não olha para as crises, mas olha para Cristo, que vai nos dar o quê? A superação de todas as coisas existenciais. É o Senhor que faz isso em nossas vidas. Ele que nos faz andar. Ele que nos faz andar por cima o quê? Das tempestades, né? Nós cantamos aqui, né? O barco balançou, né? Mas quem estava no barco da gente? Está conosco. E meus olhos precisam ver isto. Tá? Nós cantamos uma música que abre os olhos do coração, né? Abre os olhos do coração. E essa música repete não sei quantas mil vezes esse negócio aí, né? E ainda não abriram ainda. Que negócio é esse? Não abriram, canta, repete. Está vendo aí? Então tem que abrir os olhos do coração. Aí em quinto lugar aqui, ó, em que isto vai acontecer? Nos que crê, meu irmão. Deus só vai, atuar naqueles que creram. Tá? Então, se você creu, abriu os olhos do coração, do Espírito de você, você começou a enxergar o que Deus tem preparado, você começou a enxergar de que o que Deus tem para você é melhor do que o mundo, você não vai mais voltar para o mundo, você não vai mais olhar para trás, porque você está em uma direção certa, olhando para aquilo que o Senhor já colocou diante dos teus olhos, e os teus olhos estão fixados naquilo ali, e você não vai mais abrir mão para coisa alguma. Porque agora você disse, eu amo Jesus e eu quero chegar no céu com Jesus. Eu quero receber de quê? A herança. Lembra que o apóstolo Paulo disse uma coisa interessante aos irmãos? Ele disse, sei que eu tenho crido, muito crente usa isso aí, não é isso? Sei que tenho crido, que é poderoso para guardar o meu tesouro. Olha aí, Paulo viu a riqueza da glória, a herança dos santos. Tá? Então ele disse, sei que tenho crido que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus, ele é poderoso, tá? E ele vai guardar a herança nossa até o dia final, aqueles que creram no Senhor. E creu, e quem crê, logo prega, logo ensina, logo dá testemunho, logo quer que outro também seja salvo, né? Aí logo está do, eu quero que você também conheça o Deus que eu conheci. Bom, amados, Paulo ele faz uma oração por todos os crentes, porque a carta aos Efésios era uma carta circular. Lembra disso aqui, Era uma carta circular. Ela foi lida onde? Em todas as igrejas da Ásia Menor. Então, era uma carta circular. Paulo estava alertando não somente a igreja de Éfeso, mas também a outras igrejas. Queria que todo mundo tivesse conhecimento dessa verdade, que todas as igrejas também pudessem abrir os seus olhos para ver qual era a herança do Senhor. Então, ele é uma carta circular, tá? Essa oração de Paulo foi inspirada pelo Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo estava pedindo para nós, por nós, a Deus, e por meio de apóstolo Paulo. Então o Espírito Santo
colocou no coração do apóstolo Paulo para que Paulo orasse ao Senhor, pedindo às igrejas que abrissem os olhos do coração, e o Espírito Santo inspirou isso aqui nele, e o Espírito Santo de Deus é ele, está o quê? Intercedendo pela igreja. No céu, Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, né? Ele intercede por cada um de nós. Não pense os irmãos que o Espírito Santo nos abandonou. Abandonou não, meus irmãos. Ele ama, ele está intercedendo também por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, não sabemos pedir, não sabemos falar com o Pai, não sabemos se falamos, oh Deus Pai, oh Deus Pai, oh Pai Deus, né? Nós não sabemos falar com o Senhor. Por isso que o Espírito Santo fala em nosso favor diante do Pai. E aqui ele está falando, colocando palavra na boca do apóstolo Paulo. Ele diz, Paulo, pede ao Senhor que abra o coração deles. Tá bom? Então vamos lá. Significa que o desejo do Espírito Santo para nós deve ser o quê? O melhor. E portanto, nós também devemos o quê? Almejá-lo. O melhor. O melhor. Certo? E o melhor está em Deus, está no seu Filho Jesus, está no Espírito Santo, está na sua palavra, certo? Não queira assim, vamos comer o melhor da terra, vamos comer o melhor que está na palavra do Senhor, que é melhor. Certo? Cuidado com essa ideia de que falam por aí, tanto por aí afora aí. Não, o crente tem que comer do melhor, come o melhor mesmo. É o feijão com arroz. Melhor que tem. Tá? Então, o melhor é a palavra. Lembra que Jesus disse para Satanás? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, se o crente come muito, mas não come a palavra, não lê a palavra do Senhor, um dia sequer, ou um versículo sequer, tá? Leia perguntando a palavra. Tá? Então, quando você lê a palavra aqui, você vai ler, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. O que é que pode dizer para mim? Ele está dizendo que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Olha, e como é que isso acontece? Como é que eu vou me fortalecer no Senhor? Me revestindo da armadura de Deus. Então eu faço pergunta para o texto vai responder para cada um de nós. Então, meus irmãos, ao orar por nós, o Espírito Santo está dizendo que uma pessoa que Deus vai usar deve ter os olhos espirituais o quê? Bem abertos. É aquela pessoa, meus irmãos, que quando vê a situação, ela vai interpretar a situação espiritualmente. Ela não vai dizer assim, me lasquei. Não vai dizer isso. Vai olhar assim, há uma saída. Há uma saída. Certo? E Deus mostrou isso. No Velho Testamento, vocês vão ver várias situações onde, humanamente, não haveria saída. Por exemplo, o povo de Israel no Egito. Havia saída? Não havia saída, porque não era um exército eles. Eles não sabiam guerrear. Eles estavam sendo ali massacrados por um exército poderoso, que é o exército de Roma. Ou do Egito, né? O poderoso Egito. Então, como é que eles iam sair de lá? Aí Deus enviou um homem e disse, há uma saída. Há uma saída. Volte para o Senhor, né? Volte para Deus. Adore o Senhor. Volte para o Senhor. E só assim eles conseguiram. Então Moisés fez com que o povo voltasse para Deus e Deus o tirou do poder do Egito. Mas aí estava diante de um mar. Quem poderia dizer, né? Imaginar que aquele mar ia ser aberto? Atrás vinha Faraó. Na frente há um mar. E a multidão de gente, velhos, crianças e mulheres grávidas e tudo mais. Como poderia passar ali? Não tinha. Mas aí Deus fez de há uma saída. Então os olhos espirituais, irmãos, faz ver a saída da situação. O desespero cega e mata a gente, sufoca a gente. Mas os olhos espirituais, quando diante da situação, dizem, haverá uma saída. Vai ter uma saída.
Nós estávamos vendo hoje o Josué no Jordão ali, né? Diante daquele marzão para passar, para poder pegar a cidade de Nínive, né? E te vê hoje Jericó, né? Jericó caiu, né? O Josué. Então, ali, ele te viu na televisão lá, o Jordão todo se abrindo ali. E o poder de Deus, não havia saída, humanamente, né? Mas Josué fez com que o povo enxergasse isto. Deus mostrou para Josué que havia uma saída. Josué mostrou para o povo, digo, há uma saída. E qual é a saída, Josué? Vamos para frente. O mar vai se abrir. E se abriu, não é isso? E se abriu e passou ali. Então, haverá sempre uma saída, né? Lembra de Esté? Não havia saída, né? Mas ela encontrou uma saída. Para salvar quem? Salvar o povo de Israel, o povo de Deus. Os judeus. Ela foi, orou ao Pai. 3 dias de oração, 3 dias de jejum. E depois se colocou diante do rei, sem permissão do rei. Ela entrou e falou com o rei. E Deus deu a saída. E salvou o povo ali, né, de um massacre terrível, né? Então Deus vai usar, meus irmãos, pessoas que têm olhos abertos, olhos espirituais atentos. Há pessoas que, diante de uma situação, elas vão confiar no Senhor e vai esperar em Deus uma saída, e Deus dará a saída. Os olhos espirituais abertos dará ao crente a capacidade de enxergar tudo o que acontece no mundo espiritual. Porque devemos estar, meus irmãos, com os nossos olhos abertos. O apóstolo Paulo falou algo para os irmãos de Éfeso, no capítulo 6, versículo 12 ao 16. É um texto bem conhecido dos irmãos ali, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais e da maldade em lugares celestiais. Então, se eu estou no mundo celestial, certo? Tendo a visão privilegiada de Deus, então eu tenho a capacidade dada por Deus para dominar aquele lugar, certo? Dominar aquela situação. Ela não vai me dominar, mas eu vou dominar aquela situação porque Deus me fez enxergar a saída. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante aos irmãos de Corinto, né? Ele diz assim, nenhuma tentação não vem sobre nós que não seja humana. E mesmo assim, Deus dá o quê? A saída. E qual é a saída? Não é por cima? É, meu amigo. Está vendo aí? Então, tudo que vier sobre nossas vidas, ela é humana. Porque ela vem através dos olhos, a gente. Os olhos gordos, né? Os olhos cobiçam. Os olhos querem. Os olhos desejam. Os olhos fazem coisas que a gente nem imagina. Está vendo aí? E por causa dos olhos, nós pecamos. Nós pecamos. Por causa dos olhos, nós falamos coisas que não deveríamos falar. É isso? E aí Deus nos dá o privilégio de ter olhos abertos, espirituais, para na região celestial, nós estávamos lutando contra as coisas invisíveis. Invisíveis, tá? Está aqui, porque não temos que lutar contra sangue, carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, irmão, nos lugares aonde? Em lugares celestiais. Onde é que eles habitam? Em lugares celestiais. Como é que o crente pode chegar lá? Com os olhos abertos, os olhos espirituais. Você não pode estar lá fisicamente, mas com teus olhos abertos espiritualmente, você consegue enxergar. Até a coisa em casa você consegue ver e interpretar. Diz, olha, isso aqui é a coisa espiritual. Tá? Vamos orar. E você ora com a sua família, tá bom? Aí vai dizer aqui,
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, resistir o dia mau. Há um dia mau para nós? Há um dia que nada dá certo para a gente, não dá? Não acontece isso? Poxa, esse dia para mim não foi bom. Não é isso? Há um dia mau. E se naquele dia mau você se desesperar, querer tirar a vida, vou me matar porque o dia está mal. Essa é a solução? Não é a solução. Né? Por que acontece comigo essas coisas e não acontece com o outro? Nós queremos que o mal aconteça também com o outro. Nós somos tão ruins, né? Que por que acontece comigo e não acontece com o outro? Está vendo aí? Nós queremos transferir maldades que aconteceu, o mal que acontece conosco, para outras pessoas. Não está certo isso, tá bom? Então, eu só vou resistir o dia mal com a armadura de Deus, tá? Havendo feito tudo, ficar firmes, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tá? Tomando sobre tudo isso aqui, meus irmãos, tomando sobre tudo o quê? O escudo da fé. É essa fé aqui, que nos faz enxergar, que nos faz ver, certo? Que vai fazer você encontrar o caminho ou a saída de determinadas situações que nós somos colocados ali para provar muitas vezes até nossa própria fé, viu? Então, com o qual podereis apagar, esse escudo aqui, apagar todos os dados inflamados do maligno. Esses dados inflamados, meus irmãos, são algumas palavrinhas, algumas mentirinhas, algumas conversinhas, são dados, são venenos, que a Bíblia chama de malícia. São malícia, uma conversinha com o irmão, aí o irmão fica assim, será verdade, será mentira, será verdade, será mentira, entendeu? Então o diabo usa essa situação para chegar e jogar um dado inflamado. Eu digo, olha, está vendo aí? Aí a irmã fica machucada com aquilo. Eu nunca imaginei que fulano de tal ia fazer isso comigo. E fez. Não é isso? Porque alguém falou para você, e na vez ela nem fez isso com você. Ou também não fez nem com maldade. Mas a maldade maior foi quem contou para você. Viu? Então, os dados inflamados não é outra coisa não, viu? Não é uma frase assim, não. São palavrinhas, são conversinhas, tá? Que deixou você triste, magoada. Né? Você, poxa, nunca mais eu vou falar com aquela pessoa ali, porque eu nunca imaginei que ela desiste de mim. Alguém, né? Alguém da boca grande vai dizer uma coisa para você que não devia ter dito, não é isso? Sabendo que aquilo ia machucar você, que aquilo ia magoar você, que aquilo ia deixar você para baixo, não para riba. Está vendo aí? Então, quando você pensar em dados inflamados, pensa nas mentirinhas e nas conversinhas que são feitas em barzinho, aquele barzinho, tá? Que não é barzinho de crente, é barzinho do capeta, tá bom? Olhos abertos, olhos espirituais. Irmãos, só podemos contemplar a esperança do chamado de Deus se nossos olhos estiverem o quê? Abertos. Como é que eu vou contemplar o Senhor? Quando eu levanto de manhã cedinho, olha, irmão, 4 da manhã, você levanta 4 da manhã assim, olha para o céu assim, está bonito. Aí você começa a contemplar, ver as estrelas, ver a lua, né? Você sente na sua pele aquele friozinho da manhã. Tudo isso é uma obra de Deus. Tá? Então você começa a contemplar, porque você está sentindo algo de Deus na sua vida. Tá bom? Então, por exemplo, Deus te chamou para a salvação. O que é que Paulo pede para os irmãos, bem aqui nesse negócio de salvação? Aqui, crescei, pois, ou desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Como é que eu vou desenvolver a minha salvação? Já estou salvo. E agora? Como é que eu vou fazer?
Agora, meu amado, eu já sei que a continha de 2 mais 2 é 4. Eu já aprendi a somar. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou exercitar. Para mim não esquecer mais aqui e dali. Eu vou exercitar. Vou ficar fazendo ela. Vou ficar repetindo ela, para que eu não esqueça. Para quando chegar no Enem passar, não é isso? Está vendo aí? Então, para quando Cristo voltar, eu estar pronto. Eu vou exercitar a minha salvação. E a minha salvação, ela é exercitada como? Leitura, oração e testemunho. Quando você começa a testemunhar da tua salvação, você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo a tua salvação. Você está desenvolvendo ela. Assim, você está reafirmando para alguém que você foi salvo por Jesus. Está vendo aí? Então eu estou exercitando a minha salvação. Porque ela é boa. Ela foi bom para mim, e o que foi bom para mim será bom para o outro também. Por isso que é o testemunho da gente. O testemunho meu é para informar outra pessoa de que aquilo que aconteceu comigo é bom. E é duradouro. Está vendo? Então se dá um testemunho para as pessoas aqui, ó. Então eu vou exercitar, portanto, a minha fé. Tá? A minha salvação. Então, o seu entendimento espiritual deve chegar ao ponto de você ter certeza desta esperança de Deus, desta garantia de Deus. Então, eu estou exercitando isso aqui para que eu tenha a garantia, a certeza, a firmeza de que, de fato, de verdade, eu sou salvo. Não é ser só salvo e pronto. Não. Agora eu vou praticar a salvação. Vou mostrar para outros. Eu vou começar a ler a palavra de Deus. Eu vou exercitar aqui. Vou orar ao Senhor. Sabe? Eu vou viver a minha salvação. Não vou apenas dizer que sou salvo, mas eu vou viver a minha salvação. E outros vão ver isso em mim. Vão ver as mudanças. Vão ver a forma de eu falar, a forma de eu conversar, a forma de eu aconselhar, a forma de eu dar a minha opinião, a forma de, sabe? Então, tudo isso vai demonstrar o meu desenvolvimento da minha salvação. Esse é um exemplo que Deus vai me usar. Tá bom? Então, ó, quais as características da chamada de uma pessoa que entende muito bem a sua esperança e suas garantias? Aí eu coloquei 4 aqui, né? Eu acho que tem mais uma coisa aqui. Primeiro, uma chamada a uma vida de santidade. Então, primeira coisa que vai acontecer, ou primeira característica que eu vou sentir no meu coração de transformação, é essa mudança, né? De homem carnal para homem espiritual. Agora eu vou viver um momento de santidade com Deus. Eu vou começar a praticar a minha santidade. Ou seja, quando as coisas ruins vierem, ou quando alguém me disser alguma coisa, eu vou dizer assim, vamos orar. Quando você, irmão, quando você ouvir uma coisa de alguém, você diz assim, vamos orar, você está mostrando uma maturidade espiritual para aquela pessoa. Digo, olha, isso não interessa. Vamos colocar diante de Deus, que se for verdade, vai clarear. A palavra de Deus não diz. Ela diz que tudo que é feito no escuro será revelado, não é isso? Então vamos orar, minha irmã. Não sai daqui, não conte para ninguém não. Vamos orar agora. E a irmã, se ela for crente, ela vai dizer, pois vamos orar, minha irmã, me perdoe logo, porque eu contei para a senhora. Apela o perdão. Apela o perdão aqui, viu? Então, ó, Efésios 1, 4. Certo? Efésios 1, 4. Vou ler para os irmãos, para ficar mais bonitinho. Tá? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a santidade de Deus, tá bom? Então, a primeira coisa que tem que acontecer comigo. A segunda coisa aqui, ó, uma chamada para quê? Para tornar-se alguém em Cristo. Efésios 1:10, ele diz assim, ó, de tornar
a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então você é alguém para Deus. E esse alguém foi preparado antes da fundação do mundo, tá? E na plenitude dos tempos ela foi anunciada a cada um de nós, tá? E é Jesus, tá bom? É o nosso Senhor. Então ele quer que eu me torne, alguém em Cristo. E esse alguém em Cristo é Cristo nesse alguém, tá? Então aí fica o cristão, né? O cristão não é isso? Cristão é Cristo no homem, e o homem em Cristo se torna, portanto, um cristão, tá bom? Vamos lá. Terceiro, uma chamada a uma vida selada pelo Espírito Santo. Em Efésios 1:13, ele diz assim, porque, olha lá, isso aqui, rapaz, Efésios 1:13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. De que você creu no evangelho, você ouviu o evangelho, você creu no evangelho, naquele momento, Deus selou você quando você creu. Então você recebeu o Espírito da promessa, o Espírito de Deus na sua vida. Então, você foi selado. O seu chamado deu o poder de ser selado pelo Espírito. Uma chamada a uma vida liberta da culpa, tá? É bem interessante isso aqui, porque muitas pessoas ainda bons cristãos, se culpam, né? Ficam se culpando com determinadas coisas. Será que foi perdoado mesmo? Ou será que essa coisa fica me machucando dia após dia? Passa anos e anos, eu fico me lembrando disso, aquilo, outro, né? É só você lembrar de que Deus já esqueceu disso. Deus diz que pega os nossos pecados, Ele esquece. Ele não fica lembrando dos nossos pecados. Nós, seres humanos, que lembramos disso. E é um mal contra nós isso aí. Então, se eu fui perdoado, a minha culpa não existe mais, por que eu vou ficar lembrando dela? Acabou, passou. Tá? E aí, que a Bíblia nos diz que nós devemos ser como criança. A criança apanha, larga a porta com o papai, abraçando papai e mamãe novamente, porque ela esqueceu daquilo ali. Se não tiver um filho da peste dele assim, olha, tu não vai lembrar mais não, olha, também te bateu, né? Tem um fica sempre falando isso, né? Então, cuidado com isso aí. Se você foi perdoado, perdoou mesmo, acabou. Não há mais culpa desse pecado aqui contra você. Você foi liberto da culpa, tá? Em Efésios 1:7 diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Remir é lançar para longe. Puf! Joguei longe. Então, o profeta do Velho Testamento, não sei se é o Abacuque, diz que Deus lançava na profundeza do oceano, né? Os nossos pecados, nosso mal. Então, ele lançava no oceano, certo? Então, remir é isso. Eu vou pegar, eu vou jogar aqui, eu vou jogar lá e puf. Joguei fora. Acabou. Não tenho mais culpa em relação a isso aqui. Porque, lembra quando o filho de Davi chegou para ele, para Adonias, e disse, pai, você também é um homem pecador, e foi o que Davi disse para ele, meus pecados estão diante de Deus, cuide do teu. Davi era um homem certo, ele não lembrava mais dos pecados deles, meus pecados eu coloquei diante do Senhor. Pronto. Mas o filho foi usado pelo diabo para que lembrar o pecado do pai. Está vendo aí? Sempre vai aparecer um capeta e vai assim, e tu não fazia isso não.
Fazia no passado, acabou. Não faço mais porque Deus me libertou disso. Certo? Vamos lá. Uma chamada para receber uma herança de Deus. Efésios 1:11. Ele diz aqui, ó, nele digo, em que também foste feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tá? Então Deus nos fez um chamado para uma herança. Sexto, uma chamada a uma vida nova em Cristo. Tá? 7, uma chamada a uma vida de paz com Deus. Irmãos, essa paz aqui é um termômetro. É um termômetro daquele que está nas mãos do Senhor, nos braços do Senhor. Porque quando o cristão ele tem paz, meu amigo, o barco pode até afundar, mas ele vai flutuar por cima das águas. Sabe? As coisas não vão de mal pior para ele, não. Pelo contrário, tá? Ele está confiante no Senhor, porque, ele tem paz. Por isso que Paulo diz aos irmãos de Roma, né? Que devemos ter paz com Deus, paz com o Senhor. Então a paz, ela tranquiliza, sabe? Alguém chega desesperado, olha você, não sei o que, mas... Calma, não é assim. Você está vendo um problema de um jeito errado. Tá? Lembrei muito do meu professor, quando eu fui nesse curso agora, ele falou uma coisa interessante lá, que quando você está numa situação, está um paciente da sua mão, e ele está quase perdendo a vida, não fique desesperado. Tem uns que ficam apavorados, né? Você mata ele mais rapidamente. Então fique tranquilo. Tranquilo. Não mostre desespero, nem se espante por seu paciente. Tá? Tenha paz, tranquilidade. Tá? Vai passar por isso, irmão. Você não vai ficar nisso, não. Você vai passar por essa situação. Vai vencer ela. Tá bom? Mas tenha paz com Deus. A paz é o termômetro. Você vê aqueles agoniados, né? Eu até falei para os meninos na classe dos novos, dos iniciantes, né? Quando eu falei de uma mulher que tinha mais de 30 anos na igreja, que ninguém suportava ela, nem os filhos suportavam mais ela, porque era muito atribulada e brigava. É uma mulher crente da igreja mesmo, normal. E um dia o pastor teve uma conversa com ela e pediu para ler Isaías 33. Isaías 30, versículo 33, parece. Tem lá? Assim, mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? As suas forças. Ela começou a ler esse versículo, guardou no coração. Ela passou a levantar o quê? Ela levantava às 6 da manhã, ela passou a levantar agora às 5, 4 da manhã. Antes de todo mundo levantar, ela levantava primeiro, ela ia ler a Bíblia, cantava o hino, depois fazia as coisas de casa, e foi mudando a vida dela. E os filhos foram admirando, mamãe, você está transformada, foi o que aconteceu com a senhora, o que houve na igreja, né? E aí ela foi mostrando para os filhos que ela agora tem paz com Deus. É a paz com o Senhor. Quando o crente não tem paz, nem o vizinho suporta. O vizinho fica, esses crentes aí, eu vou te falar, só deu uma agoniada aí. É uma briga dentro de casa toda hora. O vizinho escuta isso aí, ó. Vê, escuta. Tá? Então tem que ter a paz com Deus. O termômetro é esse aqui, ó. Paz com Deus. Tá? Uma chamada a uma vida em Cristo e em Deus, nosso Pai. Efésios 2, 13 a 19. Uma chamada para servir. Servir no ministério e no evangelismo da igreja, tá? Então, o nosso chamado, ela inclui também uma tarefa, né? A tarefa de servir. O próprio Cristo foi um exemplo disso, né? Depois o discípulo foi lavar os pés dos discípulos, né? Uns ficaram, nossa, eu não faço isso não, tu é mestre, né? Não queria ser lavado os pés. Jesus então disse, olha, se eu não lavar o teu pé, tu não tem, né, parte comigo.
certo? E aí ele mostrou, portanto, humildade, tá? Ele veio para servir e não para ser servido, como ele falou, tá? Então, ó, nós temos uma tarefa que é servir, tá? No ministério e também servir na igreja. Você ajuda o pastor lhe ajuda, e quem vai ganhar aqui é a própria igreja, tá? Você ajuda o irmão lhe ajuda, quem vai ganhar é a igreja, tá? Em geral. Por quê? Porque a igreja junto, as pessoas estão lá fora, vão ver o que? A comunhão da igreja é atraída por essa comunhão. É aí que dá o crescimento da igreja, viu? Não é dinheiro, não. Igreja grande que tem muito dinheiro não quer dizer que está espiritualizada, não. Tá? É o crente que vive no serviço do Senhor, evangelizando, tendo comunhão com os outros, e aí os vizinhos, os amigos vão dizer: olha, eu te vejo tão feliz, e o povo da tua igreja é tão bom, tão maravilhoso, tão feliz também, eu vou contigo para a igreja, conhecer esse Deus, né, que você está ensinando também. Para ser uma pessoa que Deus pode usar, você precisa ter o quê? Seus olhos espirituais para ver. E ver o quê? As riquezas da glória da sua herança nos santos. O que o irmão está vendo aqui é... O que é isso aqui mesmo? É tomate, né? Herança da glória de Deus. Então, Deus quer usar cada um de nós. Não pense, os irmãos, que Deus não quer fazer de nós um vaso extraordinário. Deus quer fazer de cada um de nós um vaso extraordinário, um vaso cheio de bênção. Certo? Ou seja, vasilhas, como diz aquela viúva lá de Eliseu, né? Nós somos vasilhas cheias de azeite para abençoar outras vidas. Então, Deus quer usar essa vasilha que somos nós, cheio do azeite do Senhor, para abençoar outras pessoas também. Então, a cruz de Cristo é o coração do Evangelho. Está em Efésios 1:7. Então, a cruz de Cristo é isso aqui, tá? É o coração do Evangelho de Jesus. Foi ali onde ele padeceu por nós, e foi ali onde ele atraiu todos nós para ele mesmo. Foi lá onde ele fez a nossa redenção. E foi lá onde ele fez a nossa remissão. Ele redimiu, ele rendeu você, comprou você, e ao mesmo tempo ele arrancou de você o mal e jogou longe de você. Então ele rende você, agarra você, arranca o mal e joga fora este mal. E ele fez isso aonde? Na cruz. Por isso que ele fez: quando o Filho do Homem for levantado, atrairei muitos a mim. Então muitos foram atraídos por Cristo na cruz, por causa da redenção. A redenção, preço. Ele foi pago por nós, para nos salvar. Certo? O poder de Deus, você deve ter os olhos abertos, os olhos espirituais, para que experimente a suprema grandeza do seu poder. Então você precisa ter os olhos abertos para isso, para que você possa experimentar. Irmãos, nós temos falhado muito nisso. Como nós poderíamos ser mais ousados aqui no satélite, né? Quantos barzinhos desse aqui a devia estar fechado com nossas orações? Quantas vidas, quantas meninas e rapazes deveriam já estar salvos, se nós fossemos mais ousados na evangelização? Muitas vezes fazemos muitos encontros, mas os encontros que nós fazemos são com nós mesmos. E aí, como ser ousado para salvar outras vidas? Você já viu, irmão,
Leve uma pessoa que você não viu ainda, que o outro irmão não viu. Aí você vai começar a ver Deus operando. Você vai começar a ver Deus usando você. E outros vão perceber, olha, Deus usou o fulano para fazer isso. Eu vou querer que Deus também use a minha vida para que eu também atraia outras pessoas para o Senhor. E aí sim, teus olhos vão estar abertos para o reino de Deus, porque você vai estar focando em pessoas para ganhar para o Senhor Jesus. Deus vai estar te usando com o seu poder. Você vai experimentar a grandeza de Deus, o poder de Deus em você para a salvação de vidas. Não está acontecendo isso hoje? A multiplicação da igreja são descrentes sendo salvos e não igrejas se enchendo de outros irmãos de outras igrejas. O que a gente vê muito por outras igrejas por isso são irmãos que vieram de outras igrejas em outras igrejas. E a igreja está enchendo. Não está se multiplicando. A gente vê muito. A gente vê irmão que passou por 4, 5 igrejas. Então, ganhar vida para Jesus é que faz, portanto, a multiplicação e experimentar esse poder de Deus aqui nas nossas vidas. Próxima quarta-feira será o quê? Quarta de oração e recitação de versículos decorados.